Pense aí. O que mudaria em sua vida? Quem você convidaria para conhecer Jesus? 1 ano. Você tem 1 ano. Quem você quer ver no céu? Quem você quer acelerar o processo? Quem? Quem você discipularia? Que pecados você abandonaria? Então, você tem as respostas para a sua vida. Então, por que nós estamos muitas vezes parados, esperando, sem fazer absolutamente nada, só sentado no banco da igreja? Durante toda essa semana, Deus construiu a identidade dele em você através da mensagem. Ele entrega a missão dele em suas mãos. Ide. Você não foi salvo para ficar parado. É o ide de Mateus 28:19. Ele começa o versículo com ide, ou seja, vão, vá. E fala especificamente para você, vá por todo o mundo, porque toda autoridade me foi dada e eu transmito ela para você. Eu estou indo, agora é com você. Nós precisamos do João moderno, precisamos do Moisés moderno, do Noé moderno, do João Batista moderno. Nós precisamos de Pedro, de Paulo, de João, de Mateus, de Lucas. Nós precisamos dos jovens modernos. Precisamos de você. Deus precisa de você. E você precisa dessa responsabilidade para poder ser salvo. Porque é essa construção de amizade que vai transformar. Então, esse ide, porque o Evangelho é movimento. O Evangelho é movimentar-se em direção ao perdido. É como eu já disse aqui para você nessa semana, é um mendigo dizendo para outro mendigo onde tem pão para comer. É aqui que tem pão para comer. É aqui que se multiplicam as coisas. É aqui que os milagres acontecem. É aqui que começa o processo de salvação. A igreja nasce caminhando. A igreja cresce caminhando em direção às pessoas. E o cristão amadurece caminhando no processo da salvação de outras pessoas. Você vai crescer se você ensinar alguém. Se você salvar alguém, ajudar alguém a ser salvo através dos seus talentos, das suas habilidades, do jeito que você é, do jeitinho que você é. E Deus quer usar você. Sabe, lá na universidade, lá na escola, lá no hospital, lá no quartel, lá na empresa, na internet, no condomínio, na academia, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, em qualquer lugar. Esses são os campos missionários hoje, que estão disponíveis para nós. Eu estava numa academia com uns 8 jovens, e aí então eles se reuniram, os jovens de várias igrejas, e fomos juntos para a academia onde eu sempre frequentei, lá em Manaus, e aí a gente fez vários vídeos, e também começamos a treinar juntos, e aí eles falaram para mim, poxa pastor, que legal se a gente tivesse uma academia só adventista, né? Só de crente, aqui a gente ia botar um hinozão legal, e íamos fazer academia e tal. Eu falei, talvez. Ué, pastor, não seria um ambiente maravilhoso? Talvez. Mas como assim? Não pode ser assim uma igreja, uma academia adventista? Não pode ser uma academia só de crente? Não pode ser só música de hino tocando? Falei, seria muito legal, mas é melhor como está. Por quê? Porque aqui eu posso testemunhar, aqui eu posso convidar um amigo, eu posso fazer academia com alguém e começar a conversar com ele e falar para ele de Jesus, falar para ele da igreja. E isso está acontecendo comigo ali na academia do Açaí, da Smart Fit, ali na Tijuca. E eu estou conhecendo amigos e pessoas ali. Eu contratei um rapaz para fazer um drone no início do ano, e aí encontrei ele aonde? Ali na academia. A gente ficou conversando o tempo todo, fizemos academia juntos, e trocamos ideia. Eu expliquei para ele como que é a igreja, estava falando para ele como é o ministério com jovens. Ele ficou encantado, falou, poxa, que legal. Falei, você mora onde? Eu moro aqui. Falei, tem uma igreja aqui, vou abrir aqui no aplicativo, né, no Google Maps, e mostrei para ele onde tinha igreja. E compartilhei com ele os locais de várias igrejas ali na região.
Inclusive a igreja que eu vou daqui a pouquinho pregar, que é a igreja de Vila Isabel. Mostrei para ele onde tem. Falei, olha, tem esses lugares aqui. Mas ele vai na igreja, com essa conversa de um dia, e mostrando para ele no WhatsApp dele, onde tem igreja, vocês acham que ele vai na igreja? A probabilidade é de quantos por cento? Diga para mim, pensa aí. Menos de 10%. Como que ele vai na igreja então? Eu tenho que continuar cultivando essa amizade, continuar convidando, continuar dizendo, vai ter um programa e tal, assim, eu queria que você fosse fazer um drone lá para a gente, voluntário. O que você acha? A gente vai ter uma corrida, a gente vai ter uma caminhada. Eu até já marquei com ele. Nós vamos distribuir o livro do Impacto Esperança, e aqui eu começo o convite para você. Nós vamos distribuir no sábado, aqui no nosso bairro, mas no domingo de manhã, nós vamos pegar a bicicleta, mas eu não tenho... tem um monte de Itaú que eu estou vendo por aí. Tem bicicleta Itaú em tudo quanto é lugar da cidade aí. Pega emprestado. Mas eu tenho um amigo que empresta de alguém. E nós vamos sair do Leme ao Pontal. Jovem, a gente vai pedalando. Cada um vai levar uns 30, 40 livros na mochila, nas costas. E nós vamos distribuindo nesse trajeto. E eu convidei ele para fazer a filmagem de drone para a gente por cima. Você vai ficar legal ou não vai? Quantas bicicletas nós vamos ter? A galera de Três Rios vai vir para a gente distribuir livro de bicicleta. A galera de Teresópolis, já falei com eles também. Todo o distrito vai vir. Pastor, que horas vai ser e tal? Eu falei, eu vou divulgar ainda, porque nós vamos organizar isso. Eu tenho que fazer a solicitação, tem todo um protocolo ainda. Mas a gente vai dizer quando... o horário certinho, mas vai ser do Leme. Nós não vamos chegar até o Pontal, nós vamos só até São Conrado, até a Pedra da Gávea, porque o nosso campo missionário é até ali. Dali para frente já pertence a Rio Sul. Então, vamos respeitar os campos e vamos até ali. Mas eu queria mesmo ir até o final. Eu acho que eu vou depois continuar dali para frente. Não, eu vou voltar com vocês. A gente volta junto. Eu faço isso outro dia, para ir até o final com quem quiser depois comigo, só comigo. Vamos lá, um grupo menor e a gente vai até o final. Vai e volta, hein? 70 quilômetros, 35 mais 35. Dá para fazer durante um dia. Dá ou não dá? A água tem bastante ali no mar. Então, deu sede, não vai ter problema. Não é? Pelo menos a gente vive de água um dia. Sal também alimenta, né? Água e sal, está tudo certo. Vai só desidratar a água com sal, né, gente? Vai ser terrível, tem que ter água mesmo. Mas a gente pode fazer isso, né, um dia. Então, queridos, nós temos que ter movimento, nós temos que começar. O lugar onde você trabalha pode ser o seu púlpito, onde Deus escolheu para você estar. Não é além-mar, por enquanto não. Deus não chamou você para ir no outro lado do planeta. Porque nós temos muito a fazer. O MER já está salvo? Todo o MER está salvo já? Todo o MER foi avisado já? Mas a responsabilidade de quem? É nossa. A gente aqui dessa igreja precisa fazer, e as outras igrejas do MER precisam fazer esse trabalho. Todo discípulo verdadeiro é um missionário. A nossa identidade é para isso. Nós somos chamados por Cristo para sermos salvos e também ajudar outros a ser salvos. Imagine um farol, ele tem o seu papel. Parado, ele está iluminando e dizendo para o navio por onde ele tem que passar. O nosso papel é semelhante ao de um farol. A gente ilumina, mas a gente vai ter que ir até as pessoas. Se nós ficarmos aqui na igreja parado, nós não vamos iluminar. Nós precisamos ir até as pessoas e mostrar para ela como ela vai conhecer. Não é só uma conversa, são muitas conversas. São abrindo a Bíblia com eles para que a gente possa avançar. Veja, quem conhecerá Jesus por causa da sua vida? Aqueles que você entrar em contato. Essa resposta vale uma eternidade para alguém. Quem conhecerá Jesus por causa da sua vida?
essa resposta vale a eternidade para alguém. E eu gosto muito de sempre fazer amizades, e eu estava numa loja ali no shopping da Tijuca, eu fui comprar uns brindes para uns pastores, e a atendente me atendeu muito bem, sabe, com muito carinho, assim, muito atenciosa, mas eu vi que ela estava triste. Ela estava muito infeliz naquele dia. E ela estava fazendo o seu máximo, e fez muito bem o trabalho dela, me atendendo muito bem, mas eu percebi que ela não estava feliz. Ela estava muito triste. E aí eu falei com ela, num canto assim, falei, para um pouco aí, deixa eu conversar com você. Você não está bem hoje, né? Ela começou a chorar, sem falar uma palavra. Falei, não. Depois que ela conseguiu falar, não. Eu falei, eu posso orar com você? Pode. Aí eu olhei bem para ela e falei, olha, nada do que acontece na nossa vida existe ou gerou que Deus não possa solucionar. O Deus nosso é maior do que os nossos problemas. Existe um Deus que talvez você não conheça e esteja sofrendo por não conhecer. Esse Deus poderoso, Ele consegue resolver qualquer problema da nossa vida. Que tal a gente chamar Ele para a gente orar? Que tal a gente chamar Ele para resolver os problemas da sua vida? Que tal você começar a chamar esse Deus para resolver os problemas da sua vida? Ela não parava de chorar. Eu orei e nós terminamos a oração, ela se acalmou, falou, agora eu preciso enxugar minhas lágrimas. Falei, vai lá, fica à vontade, eu aguardo aqui, eu estou com tempo, está tudo bem. Ela foi, se recompôs e voltou, e a gente terminou as compras ali. E eu entreguei os cartões para os pastores, e depois os pastores foram lá retirar o presente. E o primeiro pastor que chegou é o pastor aqui do São Cristóvão, bem próximo ali. E ela falou assim, poxa, eu conheci o pastor Anderson, ele orou por mim, eu queria tanto ver ele para dizer que eu estou feliz, que eu estou bem. E aí o pastor falou, poxa, que legal, porque ele orou por mim aqui, eu chorei muito. Aí o pastor deu continuidade, convidou ela para ir na igreja, na Semana Santa, na Semana do Calvário, porque ela mora no São Cristóvão. Olha só, o primeiro pastor que foi é do São Cristóvão, a gente nem combinou isso, eu nem sabia de onde ela era. Eu só sei que o pastor deu continuidade e ela começou a ir na igreja lá desde a Semana Santa. Ela está indo na igreja. É assim que funciona. Faça o contato, faz acontecer, fale, mostre Jesus, ore com as pessoas, se coloque no lugar do sofrimento dela. É muito fácil a gente chegar e criticar alguém que está nos atendendo. Poxa, a pessoa está mal-humorada, está com problema hoje, eu estou pagando. É muito comum a gente pensar assim, ou ver pessoas agindo assim. Não é fácil para a gente. Às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente está também com os nossos problemas. A gente está também, às vezes, atribulado. Mas um cristão, ele tem que entender, ter paciência, buscar essa paciência com Cristo e falar, peraí, eu tenho Jesus, e ela? Talvez ela não tenha. E ele? Talvez ele não tenha. E é por isso que ele está assim. Eu tenho meus problemas, mas eu tenho para quem chorar. Talvez ele não tenha, talvez ela não tenha. E é isso que está acontecendo. Sabe, não é sobre a sua capacidade, mas é sobre o poder que você recebe para poder transmitir. E não é você, é o poder que está em você que abraça a pessoa. E esse poder tem nome. Como é o nome desse poder? Espírito Santo de Deus. Um Deus Espírito Santo está com você, para ajudar você a cumprir a missão. E eu acabei de ler, e eu vou ler novamente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo, da terra. Atos 1, verso 8. Veja, Jesus acaba de ressuscitar, os discípulos ainda carregam lembranças do próprio fracasso, 3 anos de trabalho com Jesus,
Pedro havia negado Jesus fazia alguns dias, algumas poucas semanas. Ainda estavam machucados por tudo que aconteceu, e eles fracassaram diante de Jesus, diante da cruz, porque ninguém chegou lá e falou: eu sou um cristão, eu ando com ele. Todos falaram: não, eu não conheço esse homem. Pedro falou, foi Pedro que falou, mas os outros fizeram a mesma coisa. Os outros, não tiveram contato com ninguém. Pedro ainda seguiu Jesus, mas ainda que de longe, mas ele tentou chegar perto. Os outros nem isso fizeram. Então todos negaram Jesus. Pedro é só o que levou a fama, mas todos os outros fizeram a mesma coisa. Os discípulos ainda carregando essa dor, Tomé tinha duvidado, os demais haviam fugido. Humanamente falando, eles eram a última equipe que alguém escolheria para poder cumprir a missão e a pregação do Evangelho nessa terra. Se fosse eu, como líder, talvez eu nunca escolheria eles. Se fosse você, certamente também nunca escolheria eles. Por quê? Muitos inexperientes, novos. No primeiro combate, na primeira tentativa, no primeiro desafio, na primeira onda, eles já morreram afogados. Ah, não, eu não escolheria eles, não. Sabe, eu fui pesquisar por que Jesus escolheu esses discípulos. Por que eram esses? E sabe o que Ellen White fala? Jesus escolheu esses porque eles tinham uma característica em comum dentre todos os outros. Eles tinham um coração moldável. Eles tinham a visão de que eu posso aprender com ele. Porque quem acha que sabe tudo, ninguém é tão bom que não possa aprender. E nem tão ruim que não possa ensinar. Ninguém. Nós sempre aprendemos com um outro que a gente acha que é inferior. E nós sempre temos algo a ensinar, mesmo pensando que não somos nada. Ah, queridos, Jesus nunca chamou pessoas perfeitas, chamou pessoas disponíveis, chamou corações moldáveis, chamou pessoas que estavam dispostas a serem humildes na presença dEle. Ele chamou jovens que estavam dizendo assim: eu quero, eu aprendo com você, eu me disponho a crescer com você, a caminhar com você. Abriram mão de tudo. Jesus, ele fez uma promessa: vocês receberão poder. Quem tem humildade para me seguir vai receber poder. Olha só, Jesus não disse: vocês encontrarão poder. Então não adianta procurar. Ele também não disse: vocês produzirão poder. Então não adianta nada que você faça, que você se esforce, vai produzir poder. Vocês não vão encontrar e vocês não vão produzir. O que foi que Jesus disse? Vocês vão o quê? Receber. Quando? Quando procurar? Não. Quando estiverem humildes na presença de Deus. Quando chegar e dizer assim: olha, Senhor Jesus, eu sou um pobre miserável. Porque enquanto o orgulho tiver, vocês não vão receber. É só quando a gente tiver humildade para assumir que a gente é menos que nada. Quando a gente entender o que Jesus diz: vocês são menos que um grão de areia. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Quando a gente entender qual é a nossa posição diante desse mundo, diante da igreja, diante dos olhos de um Deus que vê tudo e sabe tudo, quando a gente assumir, aí então a gente começa a receber poder de Deus. E digo mais, Ele não dá poder para quem não vai fazer nada. Eu lembro muito bem o pastor Jorge Mário nos dando aula, ele dizia: para que vocês querem poder? Para quê? Ele falava bem assim: para que vocês querem poder? Para que poder? Poder ficar orando pelo Espírito Santo, para quê? Ele falava assim para a gente levava um susto, né? Espera aí, mas a gente não está aqui para buscar poder, mas ele... Não, Deus não vai dar se você não sabe para que você quer. Não vai dar. Para que você quer?
Poder para quê? O que Jesus diz quando alguém ignora ele? Não dê pérolas aos... Essa árvore aqui, que não está produzindo, o que ele pediu para os discípulos fazer com ela? Ou jogar fora, ou queimar, faça o que você quiser, mas corta. Vamos deixar a terra para uma árvore que vá produzir. Essa árvore está só comendo e não está produzindo. Corta. Muito simples, curto e direto foi Jesus ali naquele momento, com a gente. E agora aqui eu começo a entender, vocês não vão produzir poder, vocês não vão encontrar o poder. Vocês vão receber quando eu entender que você está pronto para receber. Quando você buscar de todo o seu coração, não com todo o seu orgulho, mas um coração humilde, quebrado, disposto a dizer, eu quero aprender, me ensina. Lembro da música do Tom de Vida. Senhor, quero aprender a amar meu semelhante. Leonardo Gonçalves e Anderson Ramos cantavam esse dueto. Faz muito tempo. Nossos jovens não tinham nascido ainda quando essa música foi cantada pelo Tom de Vida, que vocês nem conhecem. O Tom de Vida acabou antes de vocês nascerem. E aí nasceu o novo Tom. Tá? É no Lineu Soares, continuação do Lineu Soares. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver músicas lindas, atuais, poderosas, né? Dentre elas essa, né? Vocês receberão poder porque a missão nunca começa na força humana. Nunca nenhuma missão começou a partir da nossa força, e sim da força do Espírito Santo de Deus. Começou quando a gente já vai depender de Deus. Aí começa a missão. Porque aí Deus derrama seu poder. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Ficaram olhando, tristes, e falaram, vocês receberão poder. O que eles foram fazer? Foram para um cenáculo, uma casa, se preparar em oração. Ficaram 10 dias estudando e orando. Buscando de volta o que foi que nós não entendemos. Porque nós pensávamos que Jesus iria nos transformar e nós seríamos aqui um reino perfeito. Israel lideraria o mundo com todo o poder e autoridade. Vai acontecer, mas não chegou esse momento na época deles ainda. Eles pensaram assim, bom, Jesus ressuscita mortos, Jesus multiplica pães, Jesus cura pessoas, um exército perfeito. O cara morreu, ele ressuscita. O exército nunca vai acabar. A comida também não vai acabar nunca. Acabou, ele multiplica, vamos comer de novo. Perfeito, está ótimo, é aqui que eu quero viver. Não acaba a comida, não fico doente. Quando eu ficar cego, eu volto a enxergar. Caiu o cabelo, ele vai fazer nascer cabelo de novo. É isso. Pensou, pronto, é aqui que é o meu lugar. Está perfeito. Quando eles viram Jesus indo embora, foi embora o sonho, foi embora tudo que eles pensavam. Aí eles foram orar. Se quebramos. Aí não era nada disso. O que é então? Como é que eles estavam no processo de como vai ser a igreja, como vai funcionar essa volta de Jesus? Não é agora. Vamos entender. Foram buscar quem? Poder do Espírito Santo. Foram buscar Jesus, foram buscar o Espírito Santo em oração e clamor e estudo da palavra. E a Bíblia diz aqui que eles repartiam o pão com os pobres e entre eles. E a Bíblia diz que nesse processo aqui eles estavam orando, clamando a Deus. E uma outra coisa mais importante do que essas duas ainda, eles estavam unidos para depois receber poder. Sem estar unido como igreja, como povo, como uma família poderosa do meio, sem buscar o poder e sem compartilhar o pão, não recebe poder. Não recebe. Jovens, precisamos estar unidos, precisamos orar e precisamos compartilhar o pão. Aí o poder vem. Aí Deus entende. Entenderam o que é viver em comunidade. Entenderam que dependem de mim, se não depender de mim, não vai para frente.
e entenderam que agora estão unidos, se ajudando entre si, compartilhando o pão. Agora eu vou ajudar. É assim. Líderes, é assim. E então receber o poder. A maior necessidade dos jovens, da juventude, da igreja como um todo, nós temos muitos recursos, né? Tecnologia, cursos, livros, aplicativos, redes sociais, inteligência artificial, então, mas há algo que nenhuma tecnologia consegue substituir, que é o derramamento do Espírito Santo. A maior necessidade nossa é o poder de Deus. Podemos ter eventos impecáveis, músicas excelentes, boa comunicação, equipamento, organização, mas sem o Espírito teremos movimento, mas não teremos transformação. Teremos plateias, mas não teremos discípulos. Teremos emoção, mas não teremos conversão. Sem o Espírito Santo não acontece a verdadeira, entre aspas, mágica que a gente tanto espera e sonha. Receber poder é sobre clamar, buscar, sobre ter humildade, sobre estar unido e compartilhar, ajudando as necessidades um entre os outros. Uma igreja cheia de recursos, mas vazia do Espírito, nunca cumprirá plenamente a missão. Podemos distribuir alimentos, mas sem amor é impossível agradar por obrigação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas porque amamos a Deus e ao semelhante, aí sim as coisas vão mudar. Talvez você possa pensar, mas eu não sei pregar, como é que eu vou sair? Eu sou tímido. Jeremias também pensou assim, Moisés também pensou assim. Eu sou tímido, sou jovem demais. Timóteo pensou assim. Eu não tenho influência. Os discípulos pensaram assim. Eles vão me abandonar, eles vão me ignorar. Padrão sempre foi pessoas comuns que Deus escolheu, cheias do Espírito. Esse é o padrão da Bíblia. Pessoas improváveis. Pensa em João Batista. Um homem comendo frutas, comendo folhas. Gafanhoto não era um inseto, era uma folha, tá? Era uma folha. Ele se alimentava de folha, se vestiu de roupa de pele de animal e começou a gritar no deserto. E as pessoas foram ver o que era. As pessoas gostam de barulho. Eu estava pescando no Amazonas, fiz uma semana de oração no interior, numa vila, numa comunidade de 1000 pessoas. E aí eu falei, o que vocês fazem durante o dia? Nós temos que pescar, pastor, para conseguir o almoço. Ah, é? Então amanhã cedo eu vou com vocês. Primeiro dia já, segundo dia, né, a gente chegou sexta, aí fomos pregar no sábado, e domingo de manhã a gente foi pescar. Aí eles abriram assim, ó, cadê os amazonenses aqui? Cadê os amazonenses? Aqui, um ali, tem mais? Tem mais? Tem mais um lá atrás. Nós temos um amazonense de 15 anos aí, os pais não são da igreja, ele está aqui com vocês, viu? Cuide bem dele aí. É um jovem de 15 anos que está sozinho aqui na igreja. Cuidem bem dele. Está no clube, né? Vai para o Campuri? Top. É isso aí. Fui lá num rio, aqueles rios enormes, mas fomos num canto menor, mais para dentro, assim, os braços do rio. E aí abrimos o capim, e aí ele colocou o anzol assim, e fazia com a ponta da vara, dentro da água. Sabe quando você mexe o Nescau? Sabe quando você põe açúcar assim no chá e mistura bastante para... Eu falei, mas amigo, você vai espantar os peixes. Lá no Paraná, se a gente fizer isso, não fica um, a gente não pega nada. Fica quieto, rapaz, você está fazendo barulho. Ele falou, não, aqui é assim que pega peixe. Eu falei, mas que peixe que você vai pegar fazendo barulho? Ele falou, o curioso. É o peixe curioso que eu vou pegar, pastor. Eu falei, tem razão, faz sentido. Ei, pessoas comuns, cheias do Espírito, se fizer barulho, o povo vem.
E João Batista começou a fazer barulho. E o curioso veio, e aceitaram Jesus, e se prepararam, e foram batizados aos milhares, antes de Jesus começar a pregar. Veja, quando Jesus começou seu ministério, já tinha uma multidão que seguia Jesus. Porque um homem que foi louco, foi visionário, foi pedagógico, foi um marqueteiro de primeira. Vou botar uma roupona de couro, vou dar uma de louco, vou pregar no deserto, e vou dizer: vocês estão perdidos, se arrependam, se convertam, porque está vindo o Messias. Ele foi o anunciador da mensagem, das boas novas. Aí você fica pensando hoje assim: mas será? Vamos pensar aqui no pleno Meia, Rio de Janeiro, um cara de roupa de couro, os pelos, né? Cheio de pelo assim, de bode, roupa de carneiro, roupa de camelo, tudo que é tipo de roupa. Começar a gritar e falar e tal. Claro que essa estratégia hoje talvez não daria certo. Acho que não tem dado por aí, né? O pessoal tem tentado, mas tem muitos loucos pregando nas praças, não dá muito certo. Mas olha, você pode usar outras estratégias que deem certo. Nós somos carentes de afeto, somos carentes de carinho. Fale isso para as pessoas. O carioca aprendeu isso para vender. Você chega na beira da praia, o cara fala: ui, mas não é o Brad Pitt aqui, gente? Olha só isso aqui. Ele fala para mim, eu já ouvi. É o Brad Pitt aqui, olha só que boca perfeita, que lindo. É muito bonito, você é muito bonito. E olha só o que você conseguiu, Angelina Jolie do teu lado. Aí todo mundo recebe elogio. Aí fala: vou te dar uma moral, me dá o biscoito Globo. Eu fico olhando e falei: eu não vou cair nessa. Eu já sei. Mas ele começa a fazer elogio. Nossa, mas você é fortão, hein, cara? Nossa, olha, bicho, tá tudo duro, que coisa fantástica. Você é muito bonito. O povo cai nessa ou não cai? Cai. Por quê? Tá carente. Quem vende sabe disso. E o povo está carente, as pessoas estão carentes, estão carecendo da verdade, estão carecendo de um amor sincero, estão carecendo de uma direção, estão necessitando de uma identidade que faça sentido. E você tem. Então fale a verdade, não fique enrolando os outros, não, dizendo que o cara feio que nem eu é Brad Pitt. Todo torto igual eu, falar que eu sou perfeito. Não sou, eu sei que eu não sou. Tenho espelho em casa. Não enxergo direito. Mas eu tenho espelho, dá para ver que não é perfeito. A gente está carente. As pessoas estão carentes. Leve para ela o amor. Leve para ela a verdade. Quando Deus te chama, Ele te capacita. Com o poder do Espírito Santo. O maior milagre não é falar para multidões, não é querer ser um bulhão da vida, é permitir que o Espírito Santo transforme seu coração todo dia, e você não tenha a viagem de atravessar esse oceano que está aqui diante de nós, aqui na frente da nossa cidade, não. É você atravessar a sua rua, é você atravessar a mesa de trabalho, na outra mesa tem alguém precisando de você, precisando de amor, precisando de salvação, precisando de Jesus, precisando de carinho, de atenção. Uma atendente numa loja, um vizinho de metrô, no banco do metrô, está indo para o mesmo lugar que você, mora no mesmo lugar que você, tem as mesmas dificuldades que você, 30 estações para poder descer, para trabalhar. A missão começa onde você está. Na sua casa, comece perto, na sua rua, na sua igreja mesmo, tem gente precisando de você, na sua escola, na universidade, no trabalho, no seu bairro. Quem deseja alcançar o mundo sem amar as pessoas ao seu lado, ainda não compreenderam a missão. A gente precisa amar as pessoas ao nosso redor. Não espere uma grande oportunidade, comece hoje. Hoje é o dia de começar.
Ore por um colega, ore por um amigo, ore por alguém que está afastado. Convide alguém para estudar a Bíblia ainda hoje. Eu já disse isso essa semana. Convide as pessoas para trazer para a igreja. Não é fácil, mas para estudar na casa dela, para ir no seu pequeno grupo, na sua casa, comer um bolo, vai dar muito certo. Publique algo que glorifique a Deus. A missão não começa quando você atravessa o oceano. A missão começa quando você atravessa a rua, quando você atravessa o corredor do trabalho. Quando você olha para a carteira do lado na faculdade, na escola, você olha para o lado, a missão começou. Um sorriso, a missão começou. Um recadinho, a missão começou. Um abraço, a missão começou. Uma atenção, a missão começou. Identidade adventista é com jovens carregando responsabilidades especiais. Não espere Jesus voltar. Anuncie. Há um chamado para cada discípulo. E o chamado é para você pregar o evangelho eterno, para você adorar o Criador, para você ter a fidelidade a Cristo em meio aos conflitos finais e a esperança da breve volta de Jesus. A esperança da volta de Jesus não faz fugir do mundo, faz nos correr ao encontro das pessoas com o evangelho. Mostrar o evangelho para elas. Nós temos nos isolado como igreja muitas vezes. Não, nós somos adventistas, não vamos se misturar com o mundo. Mas aí nós não devemos viver como o mundo vive, mas nós estamos no mundo. O nosso campo missionário é o mundo. Então não ignore o mundo. Como vivem as pessoas no mundo? O que eles fazem? O que eles gostam? O que dá para a gente oferecer que eles gostam? Para daí a gente ensinar o que eles precisam. A gente tem que entender o mundo. Não adianta se isolar e fechar. Não, isso é coisa do mundo, isso é coisa do Satanás. Não. O que eu posso entender, que eu posso oferecer, sem ferir os princípios, que vai atrair para eles aceitarem Jesus. Eu não posso me fechar e dizer, acabou. Problema do mundo. Eles não vão mudar. Quem sou eu para dizer que o limite do Espírito Santo é o que eu determino? Não. As pessoas podem transformar, pode mudar sim. As pessoas podem mudar. Nesses 6 meses eu vi um jovem lá na praia, andando por ali, vendendo biscoito Globo, vendendo. E ele falou, ô tio, tal, dá uma moral aí, tal, olha aqui. Aí ele mostrou, tô com um Wi-Fi aqui na canela. Eu estou vendo. Não precisa ser mostrado. Pois é, mas eu quero mudar, eu quero acertar. Eu falei, fique em paz. Abracei ele, falei, isso aqui não define você. Isso aqui mostra que você teve fraquezas, mas não define você. O importante não é como você começa. O importante da vida é como você termina a vida. Então, cara, segue em frente. Ele me chorou, falou, cara, nunca ninguém tocou em mim. Todo mundo tem, ninguém para me dar moral. Porque eu tenho esse negócio aqui. Ninguém fala comigo. Eu falei, mas eu estou aqui falando com você. Mas eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para dizer para você que você é muito melhor do que você pensa. Eu estou aqui para dizer para você que tem um Deus que quer mudar você. Tem um Deus que vai arrancar isso aí, vai colocar um amor poderoso, vai fazer coisas maravilhosas para Deus. Porque corajoso eu já vi que você é. E Deus quer gente corajosa. Nem Satanás quer gente com medo e preguiçosa. Nem Satanás quer. Ele desiste, fala, esse aí não vai fazer nada. Esse aí não vai matar ninguém, não quero isso. Satanás não quer gente preguiçosa, não. Nem Satanás quer, gente. Então, vamos nos encher de coragem. Vamos buscar e clamar o poder de Deus, a bênção de Deus, e vamos fazer o que tem que ser feito. Porque Deus quer uma igreja corajosa, uma igreja em missão, uma igreja em movimento, uma igreja que salve, uma igreja que busque o perdido. Quem que é o perdido? É o drogado, é a prostituta, é o ladrão, é o que está ali, o depressivo. Eu não sei, tanta gente, todo tipo de gente.
Mas quem que a gente traz para a igreja? Todos que a gente encontrar. Deus faz exceção de pessoas? Somos nós que fazemos. Não, aqui na minha igreja não. Aqui não. Aqui nós queremos gente A, B, C, D. Deus morreu por todos. Por todos, sem escolher ninguém. Ele escolheu todos. E quando ele diz todos, é todo mundo. É todo mundo. A gente precisa salvar todo mundo. Qual será a resposta da nossa geração? Os discípulos disseram: eis-me aqui. Os reformadores disseram: eis-me aqui. Os pioneiros adventistas disseram: eis-me aqui. Agora é a sua vez. O que você vai dizer? Isaías 6,8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Coragem. Faça com medo mesmo. Não sei pregar, não sei, faça sem saber mesmo. A gente aprende no caminho. A igreja em movimento, no caminho que a gente cresce, que a gente aprende. Durante essa semana nós vimos que Davi aprendeu que a identidade vale mais do que popularidade. Daniel aprendeu isso. José aprendeu que pureza é a decisão diária. Essa é a nossa identidade. Davi aprendeu e entendeu que gigantes caem quando Deus está à frente. Foi isso que nós estudamos essa semana. Esther entendeu que percebeu que o propósito transforma a vida comum em instrumentos do céu. Quando ela decidiu morrer pelo povo, Deus agiu. Quando você decidir por Cristo, fazer algo por Cristo, Ele vai agir também e vai te dar todas as bênçãos, tudo que você vai precisar para salvar alguém. A quem enviarei? Essa é a pergunta que ainda atravessa os séculos e chegou até mim e até você. Missão está diante de nós aqui hoje. Deus não procura apenas mãos disponíveis, procura corações consagrados. O maior campo missionário sempre vai ser o primeiro, o coração transformado e entregue a Cristo. E então todo o restante vai ser grandioso. Jovens de 16 a 30 anos, fiquem em pé. Eu quero ver você aqui hoje. 16 a 30, fiquem em pé. Jovens de 16 a 30, levante-se. Jovens de 16 a 30, isso aí, tem bastante lá em cima também. Tem 8 lá em cima, hein? 8 guerreiros lá em cima. Olha só para esses jovens, 16 a 30 anos. O mundo está cheio de ansiedade, jovens. O mundo está cheio de solidão, de dependência digital. O mundo está violento. O mundo perdeu o propósito e perdeu sua identidade. Mas aqui, neste lugar, no Meia, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e mais jovens que ainda não vieram hoje, 30 jovens aqui nessa igreja que sabem o que é o plano de Deus para esse mundo, que sabe a identidade cristã, que aceitou a identidade cristã nesses dias, nessa vida. Você é um jovem adventista que sabe o que fazer para salvar alguém, que conhece toda a verdade. Deus convoca e conclama você para iluminar, para ensinar, dizendo para as pessoas onde tem pão para comer. Atravesse a rua, atravesse a carteira, atravesse o corredor e salve mais um. Quando for no mercado, coloque perfume. A atendente do mercado também tem nariz. Em outras palavras, se prepare para ajudar mais um em qualquer lugar. Esteja pronto sempre. Tenha sempre uma palavra de esperança. Sempre tenha uma palavra de salvação, de conforto, de paz, porque o mundo está atribulado. O
mundo está sem saber para onde ir, em desespero, em pane. Deus está chamando você, que ama a Bíblia mais do que opiniões, que ama a oração mais do que distrações, que ama a verdade mais que a aprovação dos outros, que ama as pessoas mais do que o próprio conforto de ficar em casa deitado assistindo série. Deus precisa de uma geração que ame pessoas para Ele voltar. Ei, amar a volta de Jesus mais do que os prazeres passageiros desse mundo. Deus está com pressa e quer usar você para salvar pessoas. Ele não vai usar outro não, é você. Mensagem aos jovens diz o seguinte: Deus tem uma obra especial para você que é jovem. Quando os jovens se consagram inteiramente a Cristo, tornam-se instrumentos poderosos para levantar a esperança ao mundo. Ela ressalta, Ellen White, uma vida entregue ao Senhor pode exercer uma influência muito além do que você próprio pensa ou imagina. Andando você salva. Assim como Pedro passou, o paralítico curou. O outro cego, doente mental, dizendo: me ajude, eu quero dinheiro. Diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Você tem o mesmo poder. O mesmo poder está à sua disposição. Líderes da igreja, por favor, líderes, fiquem em pé. Preciso que você se levante agora. Você que é líder da igreja. Líder da igreja, você vai agora escolher um jovem desse que ficou em pé para você discipular e ensinar ele a liderar, ensinar ele a ganhar almas, porque esse é o teu papel. Vá lá, pode entrar, abrace ele agora. E não vale a filha não, não vale a filha não, vale, né? E pode ter mais de um, pode ter mais de um. Já encontrou aí? Você vai discipular esses dois aí. Não, tem mais gente. Tá bom, então pronto, então corre atrás de, salva mais. Vai lá. Pode ir, vai recrutar o seu. Nenhum líder vai ficar agora sem encontrar um jovem para discipular, para salvar, para ensinar a liderar, ensinar a ganhar alma. Você vai fazer isso esta semana, em nome de Jesus. Igreja, diga amém. Amém. É isso. Enquanto a gente não discipular, não ensinar, a gente não vai avançar. Ei, você que é da família aqui, da igreja, talvez não está com nenhuma função, mas você tem ganhado almas, você já liderou muito nessa igreja, você é mais experiente ainda. Eu quero que você vá atrás de um jovem agora e ajude a discipular ele. Tem jovens que estão em pé aqui que não tem ninguém ainda. Levante-se e vamos atrás deles. Levante-se e vá atrás de jovem agora. Você que é da família, você que tem experiência, vai atrás de um jovem e você vai dizer assim: eu vou ajudar você a liderar. Você vai aprender a liderar e você vai aprender a ganhar alma. Vai atrás. Levante agora e vai atrás. Tem gente ainda que não tem ninguém. Tem gente que não tem ninguém ainda. Tem alguém aí que eu não estou entendendo que está sem ninguém? Tem aí? Tem gente ali em cima que não tem ninguém. Quem vai subir lá? Quem das famílias aqui vai subir? Tem uma jovem aqui na frente, ó, que também. Aqui, ó. Uma jovem aqui, ó. Isso. Não pode ficar nenhum jovem sem ser discipulado. Agora você tem um mentor. Esse aí é o seu coach. Esse é o seu técnico. Ele vai ensinar você a fazer gol, amém? Aqui para nós, né? Só não pode ser vascaíno, senão não vai ganhar. Tem que ser de Jesus, do time de Jesus, daí ganha. Ai. Ei, a sua história começa hoje. A sua história de ganhar almas começa hoje. Que Deus abençoe a sua liderança. E que Deus abençoe você, jovem, a aprender, liderar e ganhar almas. Não tem outra coisa para a gente fazer nessa vida a não ser isso.
A tua profissão, eu não estou olhando aqui para médicos, eu não estou olhando aqui para enfermeiros, eu não estou olhando aqui para advogados, futuros líderes, futuras profissões. Não, eu estou olhando para missionários que vão usar a profissão para ganhar almas. Deus está esperando você se formar para ser mais influente ainda, mas comece agora, não tem que esperar se formar. A gente tem que salvar pessoas hoje. Tem pessoas, amigos nossos que estão em outros países, que você tem amizade, que você conversa, que você joga, que você tem relacionamento, ou amigos aqui mesmo, vizinhos. A gente pode ganhar almas aqui através desse aparelho aqui. E eu vou pedir para todo mundo agora pegar o seu aparelho e acender. Todo mundo. Pega o seu aparelho. Volta lá com a sua jovem e acende aí. Todas as famílias estão sentadas também. Você que ficou sentado, o teu corpo por toda a eternidade, diz que ele assumiu, por isso nunca mais vai sair. E todas as vezes que Jesus falar assim com a mão, ei, vem cá, você vai ver a mão dele aberta, cortada, e você vai entender por que ela é assim. Você vai sempre lembrar, ele morreu por mim. Ele me salvou. Ele quis dizer para mim que eu sou bom. Ele quis mostrar para mim que Ele acredita em mim. Ele acredita em você. Não permita que ninguém te diminua. Não permita que essa... Diz, toda autoridade Ele devolveu para Pedro quando Pedro estava no limbo, estava no chão, estava desesperado, desacreditado, depressivo. Ele queria morrer. E Deus falou, vem cá. Você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Você me ama? Oh, já falei que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Salva as minhas ovelhinhas. É isso. Ele redobra a reputação e a credibilidade e a autoridade para você quando você volta para Ele. Então, a partir de hoje, não se esconda mais. Não se permita ficar sentado, desacreditado, desacreditada por você mesmo. Não. Ilumine. Toque a música que precisa ser tocada no coração das pessoas. Use os talentos que você tem. Ih, não sei tocar. Mas sabe sorrir, né? Então mostra os dentes. Vai salvar. Vai salvar. Eu não sei nem sorrir, mas eu não tenho nem dente. Então abrace. Tem braço, né? Abrace então. Eu só tenho um braço. Então entregue um folheto. Entregue um livro. Abrace com um só, Deus não vai dispensar você. Você tem que estar iluminando, tem que estar mostrando e desenvolvendo seus dons na casa das pessoas, no coração das pessoas. Ele quer te usar. Ele quer salvar mais pessoas através de você. Porque você acaba sendo salvo quando você salva. Eis-me aqui. Você fala agora, eis-me aqui. Vamos orar. Pai querido, aqui está a sua igreja, aqui estão os seus jovens, aqui estão os seus líderes, aqui estão as famílias. Nós queremos entregar todos em tuas mãos, consagrá-los poderosamente, porque agora eles entenderam o seu lugar no mundo, que é a identidade da Bíblia, a identidade de Jesus Cristo, para salvar, para anunciar as boas novas de que o Senhor em breve voltará. Querido Deus, salva todas as famílias, todas as pessoas desta igreja, todos os nossos queridos que estão aqui e os que não puderam vir. Onde quer que eles estejam, derrama a bênção sobre eles também. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos mais unidos. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que termos propósito de missão é uma igreja em movimento. Ter identidade adventista é salvar pessoas. A igreja começa quando o culto termina.
A igreja começa quando nós pegamos o Uber, quando nós pegamos o táxi, quando nós pegamos o ônibus, quando nós pegamos o carro e vamos para casa ou vamos para o mercado. A igreja começa quando a gente se relaciona com pessoas. Nós não devemos fazer o que o mundo faz, mas nós devemos estar envolvidos no mundo, sim, para salvar mais um. É lá que estão os perdidos. Então nos ajuda a iluminar, a salvar. E cada líder aqui, Senhor Deus, ajude-os a formar este jovem a ser um grande líder, a ser grandes ganhadores de almas. E assim vamos cumprir nosso papel de liderança. É bom organizar a igreja, mas o melhor é ajudar a nossa juventude a salvar almas, a liderarem no nosso lugar. E assim vamos ser melhores líderes, quando a gente prepara jovens para liderar no nosso lugar. São as bênçãos que nós te pedimos para essa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz...